Amém, queridos? Eu pedi para o Samuel, para o Mateus, poder estar aqui, porque na hora do louvor, se puder abrir o teclado dele na live aí, queria que abrisse bem baixinho, porque o Senhor falou assim para mim: eu vou estar ministrando sobre adoração, intercessão e atitude. E o Senhor falou muito forte no meu coração ali: coloca um levita para poder estar adorando, que enquanto você estiver aí pregando, o toque do teclado vai trazer paz ao coração de quem está em casa, vai curar corações, vai tirar a angústia, vai espantar o espírito do medo, porque a igreja está aprisionada hoje com um espírito maligno, que é o espírito do medo. Querido, você deve ter cuidado, eu não estou falando nada disso, você deve usar máscara, passar álcool gel, mas as pessoas têm ficado paralisadas por esse espírito e você precisa discernir isso, porque isso vai fazer mal para você. Você precisa se posicionar como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, e entender que existem situações que você precisa se posicionar e repreender esse espírito que tem atacado as mentes, os corações das pessoas. Eu senti muito forte que enquanto ele estiver aqui, vidas estarão sendo curadas nas suas casas. Então, enquanto eu estiver aqui, ele vai estar cuidando da parte espiritual, ele vai estar adorando aqui, e que vidas possam ser tocadas nessa manhã, em nome de Jesus. Eu queria que você fosse comigo lá no livro de Êxodo, capítulo 17, do versículo 8 em diante. Livro de Êxodo, capítulo 17, do versículo 8 em diante, que diz assim: então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim, pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens. Repete comigo assim, se você estiver em casa, para você entender isso, ó. Escolhe-nos homens. Moisés está pedindo para Josué: escolhe-nos homens. E eu vou te explicar sobre isso. E saia a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Araão e Hur subiram ao cume do monte, ou cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava suas mãos, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela. E Araão e Hur sustentaram as suas mãos, um de cada lado, e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até o pôr do sol. E assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, eu te louvo por essa manhã. Espírito Santo, eu não sou nada sem a tua presença. É o Senhor que nos lembra, é o Senhor que nos traz revelação da tua palavra, é o Senhor que nos dirige. Tenha plena liberdade sobre a minha vida. Age agora com poder e autoridade sobre mim, sobre cada um que está nos ouvindo e nos assistindo. Pai, em nome de Jesus, que vidas venham ser tocadas nessa manhã. Enche essas vidas com o teu poder, da tua unção, ó Pai, porque o que nós precisamos está em ti. O Senhor é o nosso refúgio. Toca-nos nessa manhã em nome de Jesus. Amém? Queridos, primeiro eu quero falar sobre adoração. Eu quero começar falando sobre adoração. E Moisés com as mãos levantadas representa adoração. Lembra quando eu disse para você aqui que Moisés ele pediu a Josué, ele falou assim: escolhe homens. Veja que quando o Senhor ele nos dá uma direção, você não vai escolher qualquer um para poder andar com você. Você não vai trazer aquelas pessoas que murmuram para poder andar com você. Quando você convida alguém para alguma coisa, você sabe quando a pessoa foi preparada por Deus para poder estar contigo nessa missão e quando ela não foi. Veja só que quando Moisés ele pede para Josué e fala assim para ele: ó, escolhe homens. Moisés escolheu aqueles que compraram a ideia, aqueles que eram corajosos, aqueles que não estavam presos no espírito do medo. Ele chamou aqueles que comprariam ali a ideia do Senhor, porque essa ideia não veio de Moisés. Essa ideia veio direto de Deus. Era uma direção de Deus. E
o que Moisés fez? Ele compartilhou com Josué, e Josué compartilhou com aqueles homens que se prepararam ali para a guerra. E a Bíblia fala assim que Moisés, ele sobe ao cume do monte, junto com o seu irmão, junto com Ur, e aí ele sobe ali, se posiciona ali, e a Bíblia fala assim que ele começa a colocar em prática, porque ele levanta as suas mãos representando a adoração. E eu quero começar falando sobre adoração. Uma das coisas que você precisa entender é que um adorador, ele antecipa as coisas de Deus. Um adorador, ele antecipa as coisas que o Senhor, ele quer fazer. Veja só que a primeira direção foi dada para quem? Foi dada para Moisés. Moisés recebeu a direção de Deus e ele se posicionou dentro daquilo que o Senhor estava chamando ele. Veja só que quando o Senhor chama ele, ele se posiciona e ele vai até Josué e ele começa a passar ali para eles tudo aquilo que eles precisavam, porque eles precisavam de uma direção de Deus. Quando eles recebem essa direção de Deus, eles começam a colocar em prática e Moisés sobe. A adoração é fundamental na vida de um irmão, de um cristão, daquele que serve a Deus, porque o adorador, ele sempre vai antecipar aquilo que o Senhor, ele quer fazer. Existe um exemplo sobre isso que está lá em Mateus 26, 12, onde fala assim que Maria ungiu os pés de Jesus. Veja só que naquele momento ali, a Bíblia fala assim que eles estavam ali, Maria, ele estava aos pés de Jesus, e ela, como um símbolo de adoração, ela derrama ali sobre ele de uma fragrância, de um perfume muito caro. E ela derrama sobre Jesus. E eu tenho explicado aqui para todos que adoração, as pessoas podem entrar por essas portas, existem muitas pessoas que nos visitam, e de repente quando elas chegam num culto desse, na hora da adoração, a primeira coisa que elas fazem é reparar quem está ao seu lado. E na hora que elas veem a entrega de quem está adorando ali, aquelas pessoas que estão chorando, é o primeiro impacto que traz ao coração de quem veio visitar. A pessoa começa a ser impactada por aquilo que está acontecendo, a forma que a pessoa tem de adoração, de expressão, o choro, a entrega dela quando ela levanta suas mãos, quando ela começa a falar com Deus, quando suas lágrimas descem dos seus olhos. As pessoas olham isso e começa a haver um impacto ali, porque a partir do momento que ela entende que ninguém está olhando para ela, mas todos estão numa mesma dimensão, adorando o Senhor, ela também começa a querer entrar na presença de Deus e ali mostrar para Deus a sua adoração. Só que olha que interessante, é muito bonito, para quem está nos assistindo em casa, talvez nunca participou de um culto como esse, e ver o irmão adorando, entregando uma palavra profética aqui, porque ele está numa dimensão do Espírito. Na hora que o Rafa começou a falar aqui sobre ter autoridade, você tem autoridade por aquilo que você venceu, por aquilo que você passou, é isso mesmo. Veja que ele está ligado em espírito ali, ele está intercedendo, e as pessoas estão sendo tocadas. Olha só o que o adorador está fazendo, ele está antecipando as coisas de Deus, ele está numa dimensão celestial. Só que há algo que o diabo ele faz quando a pessoa se posiciona para fazer a sua entrega. Veja só, a tua expressão de adoração é uma coisa, mas a sua entrega, ela mexe com o mundo espiritual. Porque a Bíblia fala assim que quando Maria, ela derrama daquele perfume caro sobre Jesus, e ela enxuga com seus cabelos, né, os seus pés, aquele que cuidava da bolsa do dinheiro, que era Judas, e a Bíblia fala assim que ele mexia na bolsa do dinheiro, porque ele era o tesoureiro de Jesus. Ele mexia na bolsa de dinheiro e Jesus sabia disso. E é uma das coisas que me chama a atenção, porque às vezes eu fico me perguntando por que aquela pessoa não se posicionou antes para que algo não viesse a acontecer coisa pior. E de repente, esses dias eu fiquei impactado com isso, porque Jesus sabia que Judas mexia naquela bolsa do dinheiro e ele estava dando tempo para que Judas se arrependesse. Ele também estava orando por Judas, mas Judas estava com o seu coração fechado. Veja só que Jesus ele não expõe a Judas. Mas na hora que ela faz a sua entrega, o ladrão que é Judas, ele se levanta. E toda vez que você for fazer a sua entrega diante de Deus, toda vez que você for trazer da tua adoração, tanto nos teus dízimos, quanto na tua oferta, quanto na tua adoração, através de uma doação, através de uma atitude, o ladrão ele vai se levantar.
Ele vai se levantar para fechar o teu coração, para trazer incredulidades sobre a sua vida, ou até para trazer um argumento bom. Qual que foi o argumento bom do ladrão aqui que se levantou? Existem tantos pobres, esse perfume poderia ter sido vendido por muito dinheiro e ter ajudado aos pobres. E querido, olha que algo interessante. Jesus ele fala assim que ela está fazendo algo que é para o seu sepultamento. Ela está antecipando, ela está embalsamando Jesus antes do seu sepultamento, porque era um costume dos judeus. Quando colocavam ali o corpo sobre o sepulcro, o costume dos judeus era voltar no outro dia, e o sepultamento mesmo era pentear todos os seus cabelos, limpar todas as suas unhas, limpar os seus pés, limpar todo o corpo, passar o perfume, enrolar naquele manto, e aí a pessoa estava sepultada. Esse era o costume dos judeus. Veja só que não daria tempo de fazer isso, porque Jesus foi sepultado, ele foi colocado dentro do sepulcro, só que o sepultamento mesmo não foi feito. Maria estava antecipando aqui as coisas de Deus. Ele olha e fala assim: essa mulher está fazendo para o meu sepultamento. Olha que interessante isso. Veja que quando o ladrão ele se levanta, ele usa um argumento muito bom para que ele pudesse aniquilar o que estava sendo semeado ali, porque Maria ela está fazendo algo, mas a tua atitude, querido, vai falar muito mais alto que qualquer palavra que você disser. A atitude daquela mulher estava ensinando para os seus discípulos o que era ser um verdadeiro adorador. Os discípulos estavam ali em volta, e esse argumento é destruído por Jesus, porque Jesus ele se levanta a favor da tua vida quando você faz a sua entrega. E ele derruba, ele fala assim: ó, os pobres sempre estarão com vocês, mas eu nem sempre estarei com vocês. Veja só que as pessoas sempre usam do argumento de que se eu fosse bem de vida, ou se eu ganhasse na cena, eu ajudaria os pobres. E a palavra de Deus nos ensina, querido, que aquele que é fiel no pouco, Deus coloca no muito. Se você não fizer no pouco que você tem, você nunca vai fazer no muito. Porque o problema está no seu coração. Você não precisa de muito para fazer. Você precisa de uma atitude. Você precisa ter um coração sensível à voz e à direção de Deus. Veja que você não precisa de dinheiro para fazer a obra de Deus. Talvez o que Deus queira de você é a tua adoração. Talvez o que Deus queira de você é a sua intercessão. Você não precisa de dinheiro para fazer a obra de Deus. Ele é dono do ouro e da prata. Ele não precisa de nada disso, querido. Apenas quando eu trago a minha oferta diante de Deus, eu sei que eu estou fazendo o melhor, fazendo aquilo que eu estou fazendo, entregando de um dinheiro que talvez é algo que me custe. Mas veja que Deus ele não especifica para você o que é adoração. A oferta sua pode ser um abraço em uma pessoa, pode ser um cuidado que você tem por aquela pessoa que está enferma. Uma das coisas que eu fiz nesse tempo de pandemia, quando começou essa pandemia, eu quis fazer um tempo de adoração com a minha célula, com o meu grupo de célula, e a gente começou num tempo de adoração, a gente teve que parar depois porque veio esse vírus. E aí quando deu de novo aquela calmaria sobre o vírus, que foi a primeira onda, a gente voltou a fazer de novo presencial com todo cuidado, e a gente entrou em algumas semanas de adoração. E eu não entendia porque que o Senhor estava me levando naquilo, mas eu lembro que eu orava, eu profetizava por cada um ali para que Deus cuidasse. E queridos, graças a Deus, todos os que passaram e contraíram esse vírus saíram sem nenhuma sequela. E eu entendi o quanto foi precioso aquele tempo de adoração ali, profetizando por eles, guardando a casa deles. Então a tua oferta pode ser através do cuidado. Eu fiz um grupo de WhatsApp com todos os meus discípulos que foi pegando. Quem não era casado, eu mandava mensagem todos os dias. Aqueles que eram casados, eu formei um grupo com eles. Porque, querido, quem está passando por isso, eu recebo vários áudios. Eu não gosto nem de compartilhar isso, mas de pessoas que estão em desespero. Ontem eu recebi um áudio de uma pessoa que estava no oxigênio, conversando com o seu marido. E, querido, eu comecei a chorar vendo aquilo, ouvindo aquilo ali, aquela dor. E a pessoa, o marido me pedindo oração. E ela falou assim: você não sabe o quanto que é bom tendo alguém que
a gente sabendo que tem alguém que se importa com a gente. Veja só, querido, algo tão pequeno, e que eu comecei a fazer com todos eles. Tinham pessoas que estavam dentro de casa e começaram a ter crise de ansiedade. Eu pedia para minha esposa, falava, liga para a pessoa, conversa com ela, tem um tempo com ela, ele está falando aquilo que não está bem. E a gente o tempo inteiro tentando ajudar de alguma forma, porque se esse é o teu melhor, faça isso, querido. Se você não pode sair de casa, ore por essas pessoas. Se você não pode se posicionar de alguma forma ou ajudar, ore por elas, tenha um tempo com ela, conversa, pergunta como elas estão. Um tempo de dor, elas precisam de um carinho de alguém, de um tempo de alguém para poder conversar, porque essas pessoas estão se sentindo sozinhas. Se você está me assistindo agora, faça isso. Ligue para essas pessoas, pergunte como elas estão, tenha um tempo com elas, conversa com elas. É muito importante isso na vida de uma pessoa. Os adoradores antecipam as coisas de Deus. O que essa mulher está fazendo aqui, ela está fazendo a sua melhor entrega. Ela está fazendo algo aqui que estava antecipando algo que ia acontecer lá no futuro. O Senhor vai tocar corações de adoradores, para que vidas possam ser curadas, corações possam ser curadas, que através do teu cuidado, elas recebem um toque do cuidado de Deus. Veja só que as mãos levantadas de Moisés representa isso. Representa a adoração. Outra coisa que me chama a atenção é que um adorador, ele anda de uma dimensão diferente. E eu vou te provar dentro de um versículo. Eu queria que você abrisse comigo lá em Salmos 22:1. Veja só o que Davi está falando. Salmos 22:1. Diz assim, ó: Deus meu, por que me desamparaste? Porque te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilia. Isso é Jesus, querido, lá na cruz. Mas veja que essas palavras aqui é de Davi em um dos seus salmos. Quando Davi está aqui adorando, o Senhor está colocando ele numa dimensão celestial, onde ele está vendo coisas que iriam acontecer. Ele está ligado em espírito, em sentimentos de coisas que iriam acontecer. Que era o quê? Que era Jesus sendo crucificado, o próprio Filho de Deus sendo crucificado pela humanidade, pelo pecado da humanidade ali naquela cruz. Olha só o que Deus faz com Davi. Ele leva Davi numa dimensão celestial. Por isso que todo adorador, ele precisa estar ligado em espírito. Ele precisa discernir quando a igreja está precisando de uma oração, ou quando existe alguém que está aqui sentindo um sentimento de tristeza, de dor, ou de algo que o Senhor quer fazer. Porque é através do adorador, o adorador que ele está aqui adorando, que ele vai ativar áreas na igreja, em pessoas serão tocadas através da dimensão que ele está, porque o adorador, ele leva a igreja a adorar o Senhor. Essa é a primeira coisa que o Senhor nos ensina, é o adorador. O adorador, querido, ele restaura todas as coisas. Ele restaura a sua paz, a sua alegria, o seu ânimo, a sua saúde. É transformada, o seu estado de espírito é transformado, querido. Eu lembro de uma experiência que eu vi na internet. Se eu não me engano, é de um chinês, que ele começou a catar moléculas e começou a colocar sons. E ele colocava tocando esses sons perto dessas moléculas e começou a gravar e enxergar ali com um microscópio. E ele começou a ver uma transformação nessas moléculas. Então, dependendo da música que era colocada, essas moléculas eram transformadas. E se você quiser procurar, entra no YouTube que você vai achar esse vídeo. E olha que interessante. Dependendo da canção que era colocada, quando era uma canção de paz, essas moléculas se transformavam e elas ficavam lindas. Mas dependendo da canção que era colocada, essas moléculas, elas ficavam feias, escuras, ficavam trêmulas. O nosso corpo, a gente sabe que 70% dele é feito de água. Quando você está adorando o Senhor ele está te transformando de dentro para fora. As suas moléculas estão sendo transformadas. Deus está trazendo paz ao teu espírito. O teu corpo está sendo curado, está sendo transformado. Por isso que é muito importante a adoração.
Talvez você fale assim: pastor, eu não tenho forças nem para abrir a minha boca. Querido, fecha o teu quarto. E Mateus 6,6 fala assim, que o lugar mais íntimo que você tem com Deus é quando você fecha a porta do seu quarto. E ali o Pai que está em secreto, Ele vai te honrar. Coloca um louvor ali. Nem se for para ficar deitado na cama ou se jogado no chão. Fica ali escutando um louvor. Deixa Deus ministrar o teu coração. Porque aquela presença de Deus ali, ela vai te transformar. Vai equilibrar o teu estado de espírito, vai te trazer paz. É tudo que você precisa. O mais íntimo que você precisa está pertinho de você. Entra no teu quarto, fecha a porta dele. A adoração era liberta, querido. Temos um exemplo disso em Atos 16:31. Não precisa abrir, mas a Bíblia fala assim de uma situação onde Paulo e Silas entram numa cidade e de repente uma menina possuída por demônios, ela tem um espírito de adivinhação e ela trazia muito lucro para aqueles senhores. E a Bíblia fala assim que ela começa a apontar o dedo para aqueles homens e fala assim: esses são homens de Deus, trazem a palavra do Deus Altíssimo, escuta eles. Mas chegou um momento onde Paulo, ele começa a olhar, ele pega e fala assim, ele não consegue sentir paz naquilo que está acontecendo. Você não precisa de ajuda de demônios para fazer a obra de Deus. Você não precisa se misturar com as trevas para fazer aquilo que é de Deus. O que é de Deus, quando é puro, querido, flui com autoridade sobre a vida das pessoas. A Bíblia fala assim que chega uma hora que aquilo ali, ele ora e fala assim: está errado isso. Ele estende a mão para aquela menina, ele expulsa e repreende o espírito que está naquela menina, e de repente ela perde aqueles demônios, e todo o lucro daqueles senhores são perdidos. E aqueles homens, eles começam a fazer o quê? Anunciar na cidade o que aqueles dois homens estão fazendo. E a Bíblia fala assim que eles estão fazendo a obra de Deus, querido. Aqueles não estão desviados, eles não estão perdidos, eles não estão frustrados, eles estão ligados numa direção que Deus deu para eles. Eles entraram ali dentro daquela cidade para poder pregar a palavra de Deus. A Bíblia fala assim que eles prendem esses homens, Paulo e Silas, eles são presos, são açoitados, e talvez você olhe e pega e fala assim: por que eu estou passando por tudo isso? O que eu fiz para estar passando por isso? É a primeira pergunta que nós fazemos para Deus quando alguém contrai um vírus ou por conta de alguma coisa que acontece na vida dela. Querido, você não fez nada, Jesus fez tudo por você. Ele já levou na cruz todos os teus pecados. Não querer entender a Deus, nós não entendemos a Deus. A única coisa que eu entendo, querido, é o amor de Deus, porque Ele deu o seu único filho para morrer por nós. É o amor de Deus que foi pregado na cruz por amor de cada um de nós. As pessoas me perguntam assim: pastor, Deus é mau? Por que Ele permite tudo isso? Não é que Deus permite tudo isso. É o próprio ser humano que é mau, porque ele não permite que o amor de Deus seja manifestado através da vida dele. Porque se todos abrissem os seus corações e aceitassem a Jesus, e começassem a fazer e exercer o amor de Jesus, a humanidade estaria diferente, porque o amor de Deus estaria se espalhando por toda a terra. Você está entendendo que não é Deus que é mau, mas o ser humano é mau. Ele não permite que o amor de Deus se desempenhe através da vida dele. Olha só, esses homens estão fazendo a obra de Deus, estão sendo açoitados ali. Eles tinham todo motivo para poder murmurar, eles tinham todo motivo para poder blasfemar contra Deus, ou argumentar, falar: eu estou aqui fazendo a tua obra, e tudo isso está acontecendo, eu estou fazendo a tua vontade. Mas esses homens, queridos, conheciam, sabiam quem foi Jesus e o que Jesus passou. Nenhuma dor tua supera o que Jesus passou naquela cruz. E em vez deles murmurar, eles começaram a adorar. E a Bíblia fala assim que à meia-noite anjos foram enviados a respeito deles, e as cadeias foram abertas, e eles foram libertos dali. Você está entendendo qual que é o poder da adoração? Quando você entende o amor de Deus, o cuidado de Deus pela tua vida, Deus não está te punindo, Deus está cuidando de você. Adore a Deus, abra a sua boca, adore ao Senhor. Derrube os teus argumentos por terra hoje. O verdadeiro adorador, ele antecipa as coisas de Deus. Adore o Senhor, clame a volta dele. Comece a adorar o Senhor, comece a bendizer o amor dele. A segunda coisa é intercessão.
Hur e Araão levantando os braços de Moisés representa a intercessão, a força que nós precisamos. Veja só que quando Moisés levanta as mãos, o povo de Deus prevalece. Mas quando os braços dele começam a ficar cansados, ele abaixa as suas mãos. E a Bíblia fala assim que o povo que está lutando contra o povo de Deus começa a prevalecer. Quem está ligado em adoração, está ligado no mesmo espírito e entende. Porque a Bíblia fala assim que Araão e Hur traz uma pedra, coloca como assento para ele. Prepara o assento para ele, ele faz ele se assentar. E quando ele se assenta, os seus braços são colocados na altura aqui da sua cintura. De quem está do lado? E eles seguram aqui, ó, as mãos de Moisés. E a intercessão é a força que você precisa, querido, para poder vencer as batalhas. Esses dias aqui, quarta-feira a gente estava aqui, Deus nos levou a um mover de estar intercedendo por pessoas. E antes de acabar o culto, o Senhor falou assim para mim, ó: a igreja, as pessoas precisam da intercessão. E eu combinei com alguns pastores e foi muito rápido, porque logo que eu mandei para eles, já compraram a ideia. Veja só, querido, quem anda com você no mesmo espírito, quem está ligado em Cristo, quem está enxertado na videira verdadeira, entende esse amor, esse cuidado de Deus. Eles toparam na hora, não houve argumento ali. A gente chegou aqui 7 horas da manhã, preparou tudo, 8 horas da manhã a gente começou um culto e foi até meio-dia, adorando a Deus, intercedendo. O Mateus estava aqui, foi uma bênção. Queridos, nós estávamos aqui, a gente recebeu uma unção muito poderosa. Quem estava em casa assistindo, me mandando mensagem a todo momento, falando assim, ó: nós estamos sentindo a unção que vocês estão sentindo aí. Vidas foram impactadas dentro de casa. Você está entendendo o que é o poder da intercessão? Araão e Hur sustentam os braços dele até o pôr do sol. E a Bíblia fala assim que aquele povo é vencido através da intercessão. Deus precisa das tuas orações. Se posicione. Você, igreja, que talvez você olha e fala assim: graças a Deus o Senhor cuidou de mim, me sustentou até aqui, graças a Deus eu estou passando por isso também, querido, eu louvo a Deus por isso. Mas eu entendo que existe um propósito nisso. Se eu estou aqui, foi porque Deus permitiu. Ele precisa da minha intercessão, Ele precisa da minha oração. É para mim estar aqui orando por aqueles que estão enfermos, por aqueles que precisam. Eu preciso me posicionar como um homem de Deus. Queridos, Deus precisa da tua oração, da tua intercessão. Se levante. Eu tenho colocado aí uma lista de pessoas que estão enfermas, que estão precisando de adoração, e tem passado para os grupos de WhatsApp, para que as pessoas se posicionem, para que elas orem. Tem tanta pessoa, querido, que em vez de ajudar, fica criticando. Deus não precisa da tua crítica, Ele precisa que você se posicione, que você interceda, uma palavra de ânimo, de vitória. Ele precisa da tua oração. Se Deus está te guardando aí, Ele tem um propósito para isso. Tem pessoas lá que estão precisando, Ele precisa da tua oração. Se posicione. A intercessão, ela salva vidas, amém? A intercessão, ela traz livramento. Livro de Atos 12:4 diz assim: e havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quartetos de soldado, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer-o comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias. E os guardas diante da porta guardaram a prisão, e eis que sobreveio um anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro de lado, despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram das suas mãos as cadeias. Olha que lindo essa passagem. A intercessão, querido, a igreja estava em contínua oração. Veja só que ele está dentro de uma cadeia aqui. Existem algemas que prendem as suas mãos e seus pés. Ele está dentro de uma prisão onde está fechada, e existem 2 soldados ali, não havia como ele sair. Mas veja só, que o Senhor envia o anjo, e o anjo resplandece, derruba as cadeias. Existem pessoas que estão presas espiritualmente, você precisa discernir isso. A gente ouviu um testemunho lindo esses tempos atrás, do Marcos Poli.
Eu conversei muito com ele, porque na época que ele mora perto da minha casa, a família dele me chamou. A gente foi fazer uma oração por ele. Eu pedi para alguns pastores irem estar ali, sempre estar orando por aquela casa, pela vida dele. Ele ficou entubado. E querido, ele estava afastado dos caminhos do Senhor. Algumas coisas machucaram ele e ele se afastou. E quando o Senhor trouxe ele de volta, ele nos contou uma experiência linda. E é aí que você entende o cuidado de Deus. Ele fala assim que ele passou pelo vale da sombra da morte. Ele estava num lugar onde demônios ali aprisionavam ele e queriam matar ele. E ele falou assim que eram demônios enormes. E que quando ele clamava o nome de Jesus, eles ficavam pequenos. E ele falou assim para mim: pastor, não é um sonho não, não é um delírio não, eu sei de onde eu tive, eu senti tudo aquilo. Foi uma experiência, uma revelação dele. E ele falou assim que eles tampavam a boca dele para ele não falar o nome de Jesus, e ele falava em pensamento, e os demônios que estavam ali falavam assim: olha, ele está falando em pensamento, a gente não vai conseguir matar ele. E ele falou assim que uma hora ele virou e falou assim, e eles pedindo para ele desistir, que ele não ia conseguir. Ele falou assim: ó, um dia eu estava dentro da igreja, junto com a minha mãe, e eu aceitei a Jesus, e eu fiz uma oração, querido, uma oração bem simples. Eu aceitei a Jesus na minha vida. E ele falou assim que na hora que ele falou isso, ele voltou. E na hora que ele voltou, ele saiu daquele estado de coma que ele estava. Ele fala assim que ele via fora do corpo dele, ele via demônios ali. E o Senhor libertou ele daquela cadeia espiritual. Você precisa discernir, porque há pessoas que estão passando por situações que talvez foram ataques que vieram sobre ela. A Bíblia fala assim que o diabo veio não só para matar, roubar e destruir. É isso que ele quer fazer. Mas Jesus veio para trazer vida e vida em abundância. E ele precisa da tua intercessão. Ele precisa que você se posicione, entra na brecha dessas pessoas, ore por elas. Fala assim, fala para Jesus: Jesus, eu te peço perdão pelos pecados dessas pessoas. Jesus, ele morreu por todas elas, querido. Entra nas dimensões celestiais, ore por essas pessoas. Elas precisam ser libertas. Para não estender muito, a terceira coisa que você precisa aprender é sobre você se posicionar e tomar atitude. Sabe por quê? Porque isso é teu por direito. A atitude é tua por direito. Porque a Bíblia fala assim que quando Jesus, ele cumpriu toda a lei. Antigamente no Velho Testamento, veja só, a gente passa por 3 ciclos aqui. A aliança abraâmica que Deus teve com Abraão antes mesmo da lei. Depois a gente conhece uma outra, que as pessoas se relacionavam com base na lei, que é nos tempos de Moisés. No tempo da lei, querido, quando você cumpria a lei, você recebia aquilo. Mas se você não cumpria, você recebia a punição pelos teus pecados. E a punição não vinha de Deus, porque o próprio pecado, ela pune as pessoas. Então veja só que na lei você relaciona com Deus com base no interesse. Eu estou cumprindo a lei, eu estou interessado em alguma coisa. A terceira aliança é a aliança que Jesus fez com os homens. Ele uniu os homens, a humanidade com Deus. Quando ele morreu por nós na cruz, Jesus cumpriu toda a lei. E quando ele cumpriu toda a lei, você não precisa ficar cumprindo lei, querido, para se relacionar com Deus com base no interesse. Você precisa entender a graça de Deus. Você precisa entender o que Jesus ele fez por você, que ele morreu por você. A Bíblia fala assim que tudo que a gente precisa já foram liberados nas regiões celestiais em Cristo. A igreja foi colocada numa outra dimensão. Sabe o que Jesus fez aqui? O mundo é do maligno. Ele estava acima da humanidade, o maligno controlando, trazendo maldição sobre a terra. Mas quando você aceita Jesus, Jesus ele te leva acima. Por isso que Satanás está aos nossos pés, porque a igreja é colocada acima de Satanás. E ali tem tudo que você precisa. Se posicione em Cristo. Toma posse de tudo aquilo que já foi liberado. Use as promessas de Deus. Fala assim: Senhor, eu tomo posse daquilo que foi liberado sobre a minha vida.
Eu tomo posse, o inimigo não tem poder mais sobre mim, porque o Senhor já pagou todos os meus pecados naquela cruz. Você não surpreende a Deus, querido, com a tua santidade. Eu fiz um jejum e eu estou melhor aqui, não. Nem você decepciona a Deus com o teu pecado quando você erra. Jesus já te conhecia antes mesmo da fundação do mundo, e a Bíblia fala assim, que Ele te amou, sabendo quem você era. Ele já sabia que não tinha outro jeito, a não ser o seu próprio Filho morreu por nós. Ele sabia que homem nenhum poderia cumprir tudo isso, a não ser o seu próprio Filho. Por isso que Jesus morreu por você, morreu por mim. Se posicione, tome uma atitude hoje. Se posicione como uma igreja de Cristo. Talvez o milagre que você precisa está na atitude que você ainda não tomou. Aprenda isso. O milagre que você precisa está na atitude que você ainda não tomou. Existem pessoas, querido, que não podem falar ou não podem ver. Se você tem aí uma voz saudável, se posiciona, libera uma voz profética. Se você não tem, adore em espírito, porque o Senhor conhece o mais profundo do nosso coração. Se posicione. Quantas pessoas amaldiçoando o hospital daqui de Brodowski, que é isso, aquilo outro. Querido, não faça isso. Você que é crente, que conhece a palavra de Deus, você que é cristã, não faça isso. Porque a mesma autoridade que você tem para expulsar o demônio na vida de uma pessoa, ou a tua oração repreender os demônios, quando você fala mal, quando você amaldiçoa, você está liberando demônios para aquele lugar. Não faça isso. Esses dias, essa semana, eu peguei um grupo de irmãos e nós posicionarmos ali e fomos adorar o Senhor naquele lugar e quebrar toda a palavra que foi lançada de maldição sobre aquele lugar. Fomos ali profetizar, fomos ali declarar o poder de Deus sobre aquelas pessoas. E é muito bom, querido, quando você recebe uma mensagem de quem está ali dentro, quem está no oxigênio ali, falando assim, foi muito bom quando vocês foram lá. Eu estava escutando um louvor, encheu os nossos corações. A gente fez essa live aqui intercedendo, 4 horas direto aqui de intercessão. Pessoas estavam no oxigênio, pedindo oração, estavam nos ouvindo. Não faça isso, querido. Se posicione, não amaldiçoe aquele lugar. Abençoa aquele lugar, abençoa os médicos, abençoa os enfermeiros, abençoa as autoridades dessa cidade, abençoe, querido. A oração da igreja tem muitos seus efeitos. É necessário, querido, você ter atitude. É necessário, às vezes, você entrar em guerra espiritual para conquistar, tomar posse que aquilo que é direito. Veja só, Moisés está aqui, representa adoração. Araão e Ur representam intercessão, mas existe alguém que está lá embaixo brigando. Quem que está lá embaixo brigando? Josué, que era servo, era o servidor de Moisés, e junto com eles estavam os servos de Josué. Por que esses servos de Josué? Porque atenderam um pedido deles, se posicionaram. Enquanto alguém estava aqui adorando, intercedendo, alguém estava lá embaixo brigando. Se você está, querido, talvez no ponto aí de ataque, você está no trecho aí, o Senhor está te sustentando. Nós estamos aqui para fazer isso por você. Talvez você é um médico, você é um enfermeiro, talvez você está aí na limpeza aí, você tem o teu papel, você está mais perto dessas pessoas, você está em risco. Saiba que aqui existem Moisés, Araão e Ur que estão sustentando a vida de vocês, para que vocês prevaleçam, vocês fiquem fortes, vocês fiquem firmes, que vocês vençam. É isso que Deus espera de uma igreja que se posicione, que tenha uma atitude. Em Gálatas 3:29 diz assim: e se vocês são de Cristo, são descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Há uma promessa para a igreja de Jesus. E essa promessa, querido, você não precisa conquistar, não. Você não precisa ficar falando, Senhor, abre as portas, não. É só você se posicionar como igreja. Às vezes você vê a gente aqui intercedendo, Senhor, abre as portas. Existem pessoas que ainda não aceitaram a Jesus, mas a igreja precisa tomar uma atitude, tomar posse, falar, essa bênção já é minha, eu tomo posse dela. É atitude, querido. Sabe por que Josué prevaleceu lá na guerra? Porque existiam homens que estavam ali adorando e intercedendo. Nós estamos aqui fazendo isso por você. Saiba que vocês não estão sozinhos. Nós estamos aqui cobrindo vocês de oração, intercedendo por vocês.
Saiba que há um cuidado de Deus pela vida de vocês, porque se nós estamos aqui é porque o Senhor também está nos sustentando. E eu queria que nesse momento, queria chamar o pessoal do louvor. Se o Senhor falou com você em alguma área, em alguma situação, se posicione aí agora. Talvez você está aí dentro da sua casa e se deu como vencido. Talvez você está aí dentro da sua casa e um espírito de medo, o espírito de medo tomou conta de você, está te destruindo. Se posiciona agora, repreende esse espírito de medo. E eu não estou falando para você sair de casa não, querido. Eu estou falando para você se posicionar dentro do teu quarto, para você interceder, orar pelas pessoas. Se posiciona aí, adoração, intercessão e atitude, é tudo que a igreja precisa.